Olha, os candidatos eleitos aqui no estado de Alagoas este ano serão diplomados. A cerimônia está marcada para o dia de amanhã, às 9h30 da manhã, no auditório do Pleno do Tribunal de Justiça de Alagoas, e por lá estarão os 27 deputados estaduais escolhidos pela população, os 9 deputados federais que compõem a bancada federal alagoana, senador Renan Filho. Nessa eleição a gente elegeu 1/3 do Senado, então por isso apenas uma vaga para o Senado, além do governador Paulo Dantas, governador reeleito, e o vice-governador eleito Ronaldo Lessa, Paulo Dantas do MDB, Ronaldo Lessa do PDT. Entre os deputados estaduais, nós temos 16 deputados que foram reeleitos, mas nós temos outros 11 deputados que são ou novatos ou não tão novatos assim, né? Tem velhos conhecidos que retornaram aí por meio de um novo mandato à Casa de Tavares Bastos. Entre estes que estão na condição aí de novatos, que assumem pela primeira vez um mandato na Assembleia Legislativa de Alagoas, está o médico cirurgião cardiovascular com 50 anos dedicados à medicina, é o atual vice-governador do estado de Alagoas, deputado estadual eleito, doutor Vanderlei. Bom dia, doutor. Obrigado por estar conosco. É um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Bom dia, Elias. Bom dia, amigos da CBN. Zé, diplomação amanhã. Como é que está aí a expectativa? Não, com muita naturalidade, né? É um processo natural que a gente já está bastante amadurecido, Elias. E amanhã a gente vai lá, né? Uma celebração, né? Encontrar todos os que foram escolhidos pelo povo alagoano, né? Para cuidar do Estado, né? E receber isso com muito cuidado, né? Com muito carinho, e se preparar, né? Para tenho procurado me preparar para essa missão, essas alturas da minha vida. Doutor Vanderlei, 43.512 votos. Quando a gente começa uma campanha, a gente já tem uma ideia, mais ou menos, de como é que ela termina? Nenhuma. A gente vai sentindo nas ruas, né, nas visitas que a gente faz, nas cidades, e aqui em Maceió, que foi mais intensa, você ia sentindo, né, que as pessoas estavam sabendo da candidatura, né, e abraçando aquela ideia de nos levar lá como representante deles lá para a Assembleia Legislativa, né? Mas é absolutamente desconhecido, né? O candidato, eu digo que ele passa um dia eleito, né? E no outro dia ele está depressivo. Um dia que ele encontra alguém na rua, um amigo que declara o voto, que a família vai votar, ele chega em casa eleito. No outro dia ele encontra alguém que desaponta ele, e aí ele vai para o divã, né? E vai levando até a eleição, mas isso faz parte do processo. Bem, o senhor sempre teve uma atuação no majoritário, vice-governador de Alagoas eleito, no mandato junto com o governador da época, Teotônio Vilela Filho, mais uma vez foi convocado pelo povo, pela Assembleia, é o atual vice-governador do estado, e participou na eleição num momento político muito delicado do país. Há uma divisão muito forte, há uma dificuldade muito grande em se encontrar, em se reencontrar enquanto povo, enquanto nação. Como é que o senhor analisa essa eleição, esse momento, e a expectativa que a gente cria agora com um novo governo? Nós teremos agora talvez uma virada de chave. Lula deve trazer um elemento diferenciado. Elias, foi uma eleição muito dura, né? Muito polarizada, né? Usando uma linguagem de cirurgião até sangrenta em alguns momentos, né? Mas a gente tem que tirar lições, né, dessa refrega, né, que saiu um pouco da política, né, no sentido maior, né? E teve horas que virou uma guerra mesmo, né? Uma guerra sem regras, né? Para a gente se conduzir a partir de agora, né? Os candidatos majoritários, né? Eles passam
a ser responsável por todos os alagoanos, né? Então, o governador Paulo Dantas, que se elegeu, ele é governador de todos os alagoanos, né? E esquece, na medida que pode, né, os sofrimentos, né, as dificuldades que teve na campanha, né? E tendo com naturalidade que dizer que quem perdeu a eleição tem que ficar na oposição, né? E quem ganhou tem que governar, né? E governar agora para todos os alagoanos, mesmo para quem não votou nele, né? Na questão da eleição proporcional é diferente, né? Porque você representa uma parte da população, né? Eu nunca imaginei de fazer carreira política, né? Tudo tem um motivo, né? Eu sempre procurei conciliar, né? Apagar fogo, né? Procurar as convergências das pessoas e deixar as divergências de lado. Nem sempre a gente foi bem sucedido, né? Mas aonde eu estiver, e eu agora vou para a Assembleia, vou agir do mesmo modo, né? Com muita naturalidade, aprender com os que estão lá, né? Porque já tem muito mais experiência do que eu, né? E levar um pouco da minha experiência de vida, né? Eu não sou melhor nem pior do que os candidatos que foram eleitos e os que foram reeleitos, principalmente. Eu encaro isso como eu sou uma pessoa diferente. Eu vou levar lá uma cabeça diferente, né? Que vai poder, em alguns momentos, né, levar luz, e eles também vão me mostrar coisas que eu vou lá ter que aprender, né? Eu tenho uma tese, né, que a sabedoria, né, ela é formada a partir da experiência que a gente já viveu lá atrás. Então, o que a gente vai viver amanhã, ela não serve muito, né? Então, por isso que a gente tem que estar com a mente aberta, né, para estar sempre aprendendo, né? Não chegar com a soberba de que eu sei mais, e nem também se achar diminuído, né? De achar que eu sou... Que eu não estou preparado, né, para enfrentar esse desafio. Então eu vou lá, já tenho muitos amigos lá na Assembleia, né, por conta da minha atividade médica, né, por conta da medicina, né, e tenho certeza que farei outros lá e vou tentar, estou me planejando, né, me organizando, né, me cercando de pessoas que vão me dar suporte para a gente conseguir ajudar as pessoas, ajudar os alagoanos a viver melhor, né? Conseguir fazer com que desenvolvimento econômico, financeiro, né, e desenvolvimento social eles andem juntos, que as pessoas possam, independente da sua classe social, elas terem, principalmente na área da saúde, do Sistema Único de Saúde, elas terem um atendimento com segurança e com presteza, né, que elas precisam e merecem. Bem, o senhor falou em saúde, nós tivemos aí uma ampliação, não foi uma ampliação qualquer, talvez nas próximas décadas a gente não tenha nada parecido que aconteceu com a estrutura hospitalar no estado de Alagoas, isso alvo inicialmente do ex-governador Renan Filho, atual senador, mas que foi mantido e passa a ser ampliado pelo atual governador, o governador Paulo Dantas. A gente deve ter ainda aí outras UPAs, hospital do mesmo tamanho aqui do Metropolitano em Arapiraca, hospital também em Palmeira dos Índios. A gente percebe, manter essa estrutura não é absolutamente nada fácil. E, finalmente, nós tivemos um hospital dedicado à doença que mais mata no mundo, que são as doenças cardiovasculares, as doenças do coração. O seu mandato, na condição de deputado, deve ir ao encontro também do aperfeiçoamento, da manutenção e da extensão dessa capilaridade que a gente ganhou agora nos leitos, e o diagnóstico passa a ser o alvo também? Elias, esse é o grande desafio, né, do governador Paulo Dantas, né? E ele está cuidando disso, né? O estado de Alagoas, né, ele, nesses dois governos do MDB, né, que o Paulo está terminando o segundo governo do MDB, foi o estado que mais investiu, né, no país.
E agora o desafio, esses hospitais todos, essa rede de hospitais, UPAs, todas, elas foram inauguradas na pandemia, né? E foram salvadoras, foram um bálsamo. Se não tivesse acontecido isso, nós teríamos muito mais mortes e pessoas morrendo por falta de assistência médico-hospitalar, né? Agora, é um outro momento, né, que é o desafio de reformatar esses hospitais, né, para que eles cumpram outras tarefas, né, que são mais complexas do que aqueles doentes da pandemia, que era uma doença basicamente respiratória, né, que depois podia se tornar sistêmica e matar as pessoas. Então, eu vou me dedicar a isso, né, a ajudar o governador, né, a organizar essa rede de atendimento, né. O Estado está pagando um preço alto, né, por conta dessa desincronização com o poder público federal, né. Toda essa rede está sendo operacionalizada com recursos do Estado, com recursos dos alagoanos. São muitos recursos que são investidos nisso, né. O governador Paulo Dantas, assim que acabou a eleição, ele já agendou uma reunião com o ministro da Saúde, nós fomos lá para acompanhar ele, né, para a gente habilitar esses hospitais no Sistema Único de Saúde, para que a gente possa receber parte desse gasto com saúde, desse investimento com saúde. Saúde eu não encaro como gasto, e está cuidando de readequar esses hospitais, né, para essa nova vocação, né. Quer dizer, na época da pandemia não tinha outra forma de se organizar isso, e isso foi feito com muito zelo pelo secretário Alexandre e pelo governador Renan Filho para atender aquela aflição, porque tudo era para ontem, né? Era uma emergência, né? E eles cuidaram dos alagoanos de forma admirável, né? E agora começa outro desafio que é maior, né? O hospital de Arapiraca, ele é maior do que o metropolitano daqui ali, assim. E ele vai ter lá toda uma estrutura para atender cardiologia e cirurgia cardíaca, vai ter um grande serviço de hemodiálise que vai cuidar de transplante renal, vai ter um novo hemocentro, então é uma unidade extraordinariamente bem construída, né, que o Paulo vai terminar agora. Tem o Hospital de Palmeira, né, então a gente fica com uma rede muito grande e vamos precisar da rede filantrópica e privada. Isso não vai fechar a rede filantrópica e privada, mas a gente vai ter um equipamento que é público, basicamente público, que a gente não vai ter duas portas de entrada, né? Uma privada bem generosa, bem larga, que as pessoas entram, e uma pública, né, bem apertadinha, que as pessoas têm dificuldade de entrar, e isso gera filas, gera desconfortos. Então, essa rede é essencial para que o Estado ele organize isso e ele tenha uma rede com a porta bem aberta e só para os doentes do Sistema Único de Saúde, que são 92% dos alagoanos, né? Então, não é um trabalho fácil, né? Tem que ver a relação com os municípios, né? E agora eu acho que uma coisa boa que a gente vai ter, nós estamos esperando o presidente Lula anunciar o Ministério da Saúde, nós vamos ter um Ministério da Saúde parceiro, né? Que não vai se limitar a mandar dinheiro, né? Nós vamos ter com quem compartilhar os grandes problemas sanitários, das doenças cardiovasculares, do câncer, do trauma, né? E organizar essas redes de atendimento, né? Para que nenhum brasileiro, mas no nosso caso aqui, que é Alagoas, nenhum alagoano, né, ele possa ficar sem ter uma assistência em saúde de forma adequada. Desde a prevenção, que são vacinas, são detecção, por exemplo, de neoplasias, no caso do câncer, né, detecção precoce das doenças cardiovasculares. Essas doenças, quando são diagnosticadas cedo, elas ficam mais fáceis de serem conduzida até pessoas, por exemplo, que infartam e que tem que ser atendida de forma muito rápida para a preservação da vida, né? Ou que elas não fiquem vivas, mas fiquem no que a gente chama de insuficiência cardíaca, né? E vão para a Previdência, deixam de trabalhar e a qualidade de vida delas fica bastante comprometida. E a gente poder cuidar da atenção básica, né, doutor? Ser mais preventivo. Isso é tarefa dos municípios, mas o Estado
e a União têm a obrigação de conduzir isso, né, para uniformizar essas condutas, né, e cobrar resultados, né. E, em contrapartida, tem que ajudar no financiamento, porque os municípios já não conseguem mais suportar isso. Então, é um papel importante que a gente sente falta da União, né. Isso tudo tem que ser pactuado, né. O Estado carece, está providenciando de um sistema de informatização, né, que possibilite o uso da telemedicina, né, e a gente acompanha online o que está acontecendo em cada município, em Cacimbinhas, né, e possa avaliar o custo-efetividade dos investimentos públicos em saúde. A gente saber se aquele dinheiro que foi mandado para Cacimbinhas, qual é o impacto dele na redução da mortalidade infantil, no controle das pessoas que têm diabetes, que têm hipertensão. Só para citar 2 exemplos, né? A gente não pode mais ficar no achismo, né? E você tendo o diagnóstico, você avalia essas medidas, né? E interrompe, muda elas, né? Antes que você use recursos de forma inadequada, né? Porque, como a limitação de recursos sempre vai existir, né? Se você usa de forma inadequada, com desperdício ou qualquer coisa, ou desvios, não importa onde for, é dinheiro que vai faltar para poder ajudar quem está precisando. Olha só, um ato preventivo mais organizado, ou seja, se você consegue controlar todo esse sistema, né, que auxilia ao diabético, ao hipertenso, muito provavelmente menos AVCs, ou AVCs mais tardios, muito provavelmente menos problemas cardiovasculares ou problemas cardiovasculares mais tardios, o que significa dizer que você mantém essa pessoa na sua atividade, o que significa dizer que a gente vai gastar menos na alta complexidade, e isso tudo pacifica um pouco mais essa situação, uma situação muito difícil, porque passam as pessoas, não é? Não fosse, eu fico imaginando, se eu falava sobre pandemia e sobre essa estrutura hospitalar, não fosse isso, a gente teria tido aqui talvez o dobro, ou mais que o dobro do número de mortes que tivemos mortes bem abaixo da média dos estados do próprio Nordeste, aqueles que se parecem, que se assemelham com o estado de Alagoas, exatamente por conta dessa estrutura. Olha, a gente vai fazer aqui um breve intervalo, vai ao repórter CBN, mas eu quero voltar ainda conversando com o doutor Vanderlei, deputado estadual eleito, é o atual vice-governador de Alagoas, e que será diplomado amanhã no pleno do Tribunal de Justiça de Alagoas, no auditório do pleno, um evento que vai reunir deputados estaduais, deputados federais, governador e vice-governador eleitos. A gente vai a um breve intervalo, a gente volta já já.